Aí, rapaziada do Mundo História, hoje nós estamos aqui para uma aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, velho! Ui! Bom, rapaziada, nós estamos falando sobre o grande conflito do século XX, o grande conflito da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de 1939 a 1945, deixou um monte de legado, deixou um monte de legado mal, no caso, assim, um monte de gente morta, deixou um monte de destruição, altera as estruturas do mundo. Mas, rapaziada, nós estamos falando sobre a Segunda Guerra Mundial e para falar sobre ela, ela é a segunda. Tu tem que entender que já houve a Primeira Guerra Mundial e ela não foi bem resolvida. Esse é o grande problema que vai gerar uma Segunda Guerra Mundial, os problemas deixados pela Primeira Guerra. Vamos entender então, rapaziada, o contexto, como é que vai surgir esse segundo grande conflito aí, certo? A gente pode destacar, moçada, que a Primeira Guerra Mundial ela foi muito mal resolvida ali no Tratado de Versalhes. Os caras penalizaram demais a Alemanha, os caras esfacelaram o Império Alemão, os caras cobraram uma alta dívida de guerra para os alemães, proibiram eles de ter um exército superior a 100 mil homens, fizeram com que a Alemanha desmilitarizasse a fronteira com a França, fizeram com que a Alemanha não tivesse uma indústria de armas efetiva, fizeram com que a Alemanha se estraçalhasse. A Alemanha quer vingança. Toda a crise que veio depois da Primeira Guerra Mundial, a crise do capitalismo liberal, a crise das democracias liberais, a Alemanha destroçada, isso tudo abre espaço para um revanchismo alemão. Muitos países na Europa estão insatisfeitos e é nesse contexto de insatisfação que vai aparecer esse rapaz aqui do bigodinho, ó. Não, esse não. Esse, Adolf Hitler, né? O precursor do emo, né? Meio emo. Mas o precursor aí também do nazismo, o grande criador da ideia totalitária nazista, porque já existia até um partido anterior, mas Hitler é o cara que se torna depois o grande guia, aliás, o Führer, literalmente, o guia desse partido. E, gente, ele que começa um projeto expansionista, a Alemanha que quer se vingar, a Alemanha que, sobretudo pós-crise de 29, porque ela estava se recuperando nos anos 20, mas vem a crise de 29 e deu uma paulada na Alemanha. E aí a Alemanha agora, ela precisa se vingar, ela precisa se recuperar, ela precisa buscar de novo ser o grande império. Hitler quer criar o Terceiro Reich alemão, o Terceiro Império alemão. E aí, moçada, o que acontece é que ele começa uma política expansionista. Rapaziada, o Tratado de Versalhes, que era para ter definido, para ter acabado com a Primeira Guerra Mundial, ele começa a ser deixado de lado por Adolf Hitler, ele começa a ser ultrapassado pelos nazistas. Não tem muita gente disposta a bloquear o Hitler. O que acontece? Se a gente for analisar, os Estados Unidos da América, envolto numa crise, sobretudo nos anos 30, na Grande Depressão, ele está isolado. Aliás, os Estados Unidos tinham sugerido, depois da Primeira Guerra Mundial, a criação da Liga das Nações, uma espécie de ONU do pós-Primeira Guerra Mundial, mas ele cria e ele não participa da Liga das Nações. O Senado americano dizia que a Europa é problema dos europeus, os Estados Unidos cuidam da América. A União Soviética, que tinha surgido, não é convidada a participar da Liga das Nações porque eles têm medo da União Soviética. A União Soviética ela pode tentar implantar o comunismo, pode tentar nos influenciar com as suas ideias socialistas. Eles não convidam a União Soviética. Então, rapaziada, as grandes potências do mundo pareciam não estar dispostas a barrar o avanço do nazismo. Mas nós temos duas potências europeias, as duas democracias liberais que se destacam aí no período entre guerras da Europa, Inglaterra e França. O que fizeram Inglaterra e França para deter o nazismo, para deter Adolf Hitler? Praticamente nada. Os ingleses e franceses adotaram aquilo que a gente chama de a política do apaziguamento. Eles deixaram Hitler crescer. Existe uma lógica aqui por detrás da política do apaziguamento, rapaziada, que é o seguinte: quando Hitler começou seu processo expansionista, ele visava, sobretudo, o espaço vital, o Lebensraum, mas muito desse espaço vital era em direção ao leste europeu. Hitler vai em 1938, por exemplo, anexar a Áustria. Depois ele tem interesse nos Sudetos. Depois eles sabiam que ele tinha interesse na Polônia. Hitler estava indo em direção
a União Soviética. Um dos grandes desejos de Inglaterra e França é que de repente Hitler e Stalin se envolvessem numa guerra e se destruíssem nessa guerra. As democracias liberais esperavam que o regime stalinista e o regime nazista pudessem se destruir, e aí eles estavam deixando Hitler crescer. Hitler crescia e Inglaterra e França só faziam menções a Hitler. Hitler, por exemplo, foi lá e anexou a Áustria e a Inglaterra. Ai, Hitler, mas não vai anexar a Áustria. Ai, anexou a Áustria. Ai, Hitler. Em 1938 ainda, Hitler foi lá e pegou um pedacinho da Tchecoslováquia e começou a anexar depois aquele país. O que a Inglaterra e a França fazem? Hitler, Hitler pegou a Tchecoslováquia também. Ai, Hitler. Assim não, Hitler. Tá, mas a Polônia não. E o Hitler estava se armando. O Hitler estava desenvolvendo um exército muito grande. Só as SS, a tropa de elite do Hitler, tinha 1 milhão de homens. E aí, o que a Inglaterra e a França fazem? Hitler não é pra ter um exército... teve um exército grande. Hitler. E o Hitler continua crescendo, se armando, se expandindo. Rapaziada, é isso que eu te falei, a política do apaziguamento. Eles estão fazendo de conta que estão preocupados, mas eles estão deixando Hitler crescer para ver se o Hitler ia para cima da União Soviética. Inclusive, rapaziada, dentro desse contexto todo que a gente está falando, em 1938 foi feita a Conferência de Munique. 4 países, Inglaterra, França, Alemanha e Itália, participaram da conferência e disseram: Hitler, tu pode pegar um pedacinho da Tchecoslováquia então, tá? Porque eles sabiam que o Hitler estava crescendo. Inglaterra, França, Itália e Alemanha. Os 4 fizeram a Conferência de Munique e deixaram o Hitler pegar um pedaço da Tchecoslováquia. Tu viu quem faltou? Os caras não convidaram a própria Tchecoslováquia, que perdeu um pedaço do território porque era do interesse dos ingleses e franceses que o Hitler fosse pro Oriente. Porém, moçada, esse Hitler, ele está arquitetando a formação de um império e ele começa a fazer acordos com diversos países para poder montar esse império, para poder montar o Terceiro Reich. Hitler tem um plano de dominação sobre a Europa e depois um plano de dominação mundial. O que Hitler pensava? Vai fazer os acordos com diversos países. Eu estou fazendo acordos com a Itália do Mussolini, que eu gosto do Mussolini. Eu vou fazer acordo com o Japão. Tem os montes de... A Portugal é minha amiga. A Espanha é minha amiga. Nós temos Suíça, não é Hitler, não é nazismo, mas é minha amiga. A Áustria eu vou anexar. Tchecoslováquia eu pego, Polônia eu pego. Depois eu vou dominar o mundo. E nessa política de dominação de Hitler, ele vai bolar, inclusive, uma parceria com a União Soviética. Exatamente, senhoras e senhores. Hitler também, apesar de odiar os comunistas, apesar de saber que na parte ocidental da União Soviética tem muitos judeus, Hitler, que odeia os comunistas e odeia os judeus, ele vai fazer acordos com a União Soviética. Aliás, assim, Hitler tinha feito, já afirmado com o Japão anteriormente, o Pacto Anticomintern, o Pacto contra o Comunismo Internacional, e Alemanha e Japão. Hitler depois fixou o Pacto de Aço com a Itália. E aí essas parcerias que mais tarde dariam origem ao eixo Roma, Tóquio, Berlim, a parceria entre a Itália, entre o Japão e entre a Alemanha. Hitler está articulando essa parceria, mas enquanto isso, em 1939, Hitler também fez o Pacto Ribbentrop-Molotov, O pacto entre o ministro Ribbentrop da Alemanha e o ministro Molotov da União Soviética, que previa o seguinte: a não agressão por 5 anos entre a Alemanha e a União Soviética. Rapaziada, por 5 anos eles estavam de acordo de não se agredir. Além disso, nesse pacto Ribbentrop-Molotov estava prevista a partilha da Polônia. 1º de setembro de 1939 foi que Hitler invadiu uma parte da Polônia, porque ele queria a Polônia por conta do corredor polonês. O corredor polonês é a parte da Polônia que tinha tomado um pedaço da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial e fez com que a Alemanha ficasse dividida entre a Alemanha e a Prússia Oriental com um pedacinho da Polônia. Hitler sempre quis reintegrar a Alemanha. Quando Hitler tomou a Polônia, imediatamente a União Soviética começava a preparar para tomar a sua metade da Polônia, que estava feita aí no Tratado de Não Agressão, no Pacto Ribbentrop-Molotov.
Inglaterra e França, sabendo disso, acabaram no dia 3 de setembro de 1939 declarando guerra a Hitler. A política do apaziguamento parecia não ter dado certo. Hitler não se lançou sobre a União Soviética, pelo contrário, fez um acordo com a União Soviética, e Inglaterra e França estão se colocando contra Hitler e iniciaria aí a Segunda Guerra Mundial. 60 milhões de mortos, aproximadamente. Este é o saldo da Segunda Guerra Mundial. Começa em 1939, termina em 1945. Esse é o assunto do nosso próximo vídeo. Trabalhamos agora os antecedentes, então daqui a pouco voltamos com a segunda parte da Segunda Guerra Mundial. Yeah!